Nesse vídeo a gente vai falar sobre a possibilidade do Qui-Gon Jinn ter sido um Jedi cinza e a sua importância para o próximo filme da saga Star Wars. Mas espera, calma, porque antes de ver esse vídeo talvez seja interessante você assistir o vídeo sobre o Luke Skywalker ser um Jedi cinza, o link está na descrição. Esse foi o seu último aviso e agora nós vamos entrar na mente de Abilo. Diferente de um Jedi ou Sith, os Jedi cinzas são aqueles Jedi que se encontram no meio do espectro da força, entre o lado da luz e o lado sombrio. Alguns Jedi cinza trilharam estritamente o caminho da luz, apesar de discordar das crenças e filosofias da Ordem Jedi, enquanto outros tentaram dominar as habilidades tanto do lado sombrio quanto do lado da luz. Muitas pessoas consideram que o Qui-Gon Jinn se encaixava perfeitamente no primeiro caso, leal ao lado da luz, mas por diversas vezes se opôs ao Conselho Jedi, principalmente quando defendeu que Anakin Skywalker passasse pelos treinamentos, apesar de não ter a idade apropriada. Qui-Gon era descrito como um Jedi que sempre fazia as coisas à sua própria maneira, sempre certo que tomava as decisões corretas e, acima de tudo, um servo da força como essência viva do universo e não da Ordem Jedi. Ainda assim, a Ordem o manteve por perto, apesar de seu comportamento ou perfil rebelde, e isso pode ser facilmente explicado. Jedi cinzas se comprometem às causas, tomam atalhos e não são tão transparentes em suas ações quanto um Jedi comum. Eles são rebeldes e difíceis de controlar, mas são vistos como valorosos para a Ordem Jedi, assim que se submetem ao regime de hierarquia da mesma. E é exatamente por isso que os Jedi mantiveram Qui-Gon por perto. Ele era visto como um líder natural e um dos melhores Jedi de sua época. Além disso, Qui-Gon recebia diversas missões que outros Jedi não estavam dispostos a aceitar, seja por medo ou outro sentimento negativo. E nessas missões ele era bastante efetivo. Percebe-se como ele era completamente habituado à vida nos submundos ou em meio às pessoas comuns quando negocia a liberdade de Anakin e sua mãe e até mesmo usa a força para alterar o resultado final do dado, o que certamente não fazia parte do Código Jedi. Isso se explica pelo fato de que Qui-Gon era um servo da força e seguia os caminhos que a força lhe mostrava serem corretos, como a gente já falou antes, ainda que esses caminhos fossem completamente contrários ao Código Jedi ou às crenças de outros mestres Jedi. Ele também acreditava que a Ordem sempre foi muito mais alinhada com os interesses do Senado e das pessoas em geral do que com a força verdadeiramente. Nesse sentido, ele se recusava a espiar o futuro, se guiando apenas pelo momento atual. Ele acreditava que se mantivesse seu foco apenas no momento presente, a força lhe guiaria pelo caminho que ele precisava ir. Em Ameaça Fantasma, Qui-Gon acreditava que o Anakin deveria ser treinado de qualquer maneira, ainda que isso fosse contra as normas da Ordem Jedi, pois ele sabia que, de alguma forma, ele traria balanço à força, ainda que ele não soubesse o que o seu pupilo viria a fazer. Diferente do seu antigo mestre, o Conde Dooku, o Qui-Gon nunca sentiu nenhuma atração pelo lado sombrio e resistiu quando foi tentado por ele. Qui-Gon acreditava que o lado sombrio era uma distorção do verdadeiro estado da força, que era o lado da luz. Ele não acreditava que eram dois lados da mesma moeda, mas que o lado sombrio seria a ferrugem na moeda, enquanto o lado da luz seria a moeda em sua existência plena. A resistência de Qui-Gon para espiar o futuro lhe causou muita dor, sendo responsável direto pela ascensão de Darth Vader ao insistir no treinamento de Anakin Skywalker. Em sua batalha final com Darth Maul, Qui-Gon se deixou atrair para um ambiente de escolha de seu oponente, sendo separado de seu aprendiz e infelizmente morto. Foi por conta da sua resistência a espiar o futuro que Qui-Gon condenou a si mesmo e toda a Ordem Jedi. Além de tudo isso que foi dito, é perceptível que ele havia desenvolvido uma conexão emocional com Anakin, o que nunca seria permitido pelo Conselho Jedi. Por todos esses motivos, o Qui-Gon nunca foi aceito como um membro do Alto Conselho. As suas atitudes eram vistas como não ortodoxas e incomodavam alguns membros mais altos do Conselho. No entanto, a sua presença dentro da Ordem era vista como valiosa por todas as características positivas já citadas anteriormente. Dessa maneira, o Qui-Gon Jinn pode ter uma influência enorme no próximo filme da saga, por ter sido um dos grandes Jedi cinza presentes na Ordem nos últimos tempos. Analisando algumas imagens apresentadas nos trailers, pode-se entender que o Luke estaria levando a nova Ordem Jedi por um caminho mais próximo do que Qui-Gon Jinn e os Jedi cinza acreditavam, servindo a força acima de qualquer coisa, buscando o equilíbrio, de certa forma mais alinhado ao Journal of the Whills ou o Diário das Whills. Acredita-se que esse comportamento de Qui-Gon Jinn teve influência no seu pupilo Obi-Wan e consequentemente em Luke Skywalker. Desse modo, não se deve descartar as conexões entre o antigo mestre Jedi e os personagens da nova trilogia. E você acha que o Qui-Gon Jinn é tão importante dentro dessa franquia de Star Wars para poder influenciar um filme depois de tantos anos? A gente quer saber o que você achou, então escreve aí nos comentários. Tenha em mente, antes de você descartar completamente essa teoria, de que foi especulado fortemente a presença de antigos Jedi
aparecendo como espíritos da força nesse filme novo, entre eles Obi-Wan, Yoda, Qui-Gon Jinn e até mesmo Anakin Skywalker. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir aí e a gente se vê no próximo vídeo nessa vasta, louca e perigosa mente de Abilo.